E na direção do Espírito Santo, nós iremos novamente, falar sobre este tema tão importante nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que cura. Vamos para o nosso texto base, Mateus capítulo 8, nos versos 16 e 17. Mateus 8, 16 e 17. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, está aqui projetada para vocês. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Diga comigo assim, Jesus curou todos os que estavam doentes. Ao verso 17, preste muita atenção no que o escritor Mateus ele coloca. Verso 17 diz assim, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. O que o profeta Isaías escreveu? Ele mesmo, se referindo a Jesus, mesmo 690 anos antes do nascimento de Jesus, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Glória a Deus por isso. Então você percebe, querido irmão e irmã, que até o próprio Mateus, o escritor bíblico, até ele entendia que a cura não tem a ver somente com o espiritual. A cura também é física. Porque há quem diz que Jesus, a cura que Jesus proporciona, disponibiliza, é só a cura espiritual, isto é, o perdão dos pecados. E não, o nosso corpo ele não tem interesse assim, é uma coisa que não é aquilo, é só espiritual. O próprio Mateus ele diz, porque no versículo 16 ele diz assim, ele expulsou com uma palavra os espíritos e curou todos os que estavam doentes. E esse doente aqui é doente no corpo físico, amém? Então a cura que Jesus proporciona, comprou na cruz do Calvário, a cura que ele disponibilizou, é uma cura para o nosso físico também. Essa que é a boa notícia da salvação. Peço que você guarde isso no seu coração, guarde isso no seu espírito. Por quê? Porque Deus, ele tem cura física para nós com toda certeza. Deus, ele deseja que você e eu andemos sarados aqui no nome de Jesus. A vontade de Deus nunca foi enfermidade, a vontade de Deus sempre foi cura. Então, por isso que eu prego isso, para que você ande na luz dessa palavra, na revelação dessa palavra, que você acione a sua fé, para que você ande sarado nessa terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. O texto diz, ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com uma palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Todos que estavam doentes naquela cidade, todos que estavam doentes naquele local, todos os doentes foram curados quando Jesus andou aqui? Não, mas todos os doentes que se achegaram, que tiveram contato com o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Então aí que está uma grande diferença. Deus cura a todos que se achegam pela fé nele, amém? Então você percebe que o sobrenatural acontece, a cura acontece, não por causa da necessidade por si só, mas a cura acontece pela fé acionada em Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, sem dúvida alguma, o Senhor Jesus ele foi o melhor presente para a humanidade. O homem, por causa do pecado de Adão, o que aconteceu? Ele foi contaminado por esse pecado, e esse pecado trouxe muitos males, muitos malefícios. E aí agora, em Jesus, o homem ele tem o quê? Ele tem uma vida abundante de relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Uma frase muito tremenda do Billy Graham, que é um grande evangelista, Billy Graham, bênção demais. Ele diz assim, o maior acontecimento não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. Então Jesus Cristo ele foi o maior presente para a humanidade, para as nossas vidas. Então quando Jesus ele andou por essa terra aqui, querido irmão e irmã, ele beneficiou
os necessitados. Ele beneficiou todos aqueles que necessitavam de cura e muitas outras coisas, como nós vimos também de demônios e tudo mais. Quem não lembra de Jesus curando o cego Bartimeu? Quem não lembra de Jesus curando a mulher que sofria de hemorragia? Quem não lembra do Senhor Jesus curando o paralítico do tanque de Betesda? Quem não lembra do Senhor Jesus curando o endemoniado, libertando o endemoniado? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 10, 38 diz: como Deus o Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então esse é o nosso Jesus, aquele que andou por toda parte fazendo o quê? Fazendo o bem. Ele andou por toda parte curando os enfermos, ele andou por toda parte trazendo resposta, trazendo solução para aquilo que humanamente falando era impossível. Agora, pastor, por que Jesus curava as pessoas? Por que, pastor? Para quem pensa, como eu disse domingo passado e reforço aqui, que Jesus apenas curava, apenas para promover a sua fama, está muito enganado. Jesus não curava no sentido de um marketing, alguma coisa para promover a fama dele, nada disso. Por quê? Porque em Mateus 8,4 Jesus fala para aquele ex-leproso: não conte para ninguém. Quem quer ser famoso, ele quer o quê? Não, sai contando para todo mundo. Mas Jesus disse: não conte para ninguém. Então, pastor, qual que era a motivação do Senhor Jesus para curar? Qual que era a motivação do Senhor Jesus para libertar, para dar vida para as pessoas? Qual que era a motivação? A motivação era a compaixão. Diga comigo, compaixão. Mateus 14, 14, agora nós vamos abrir, diz assim, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Essa palavra compadecer aqui é a palavra compaixão, e a palavra compaixão, ela significa o quê? E ser movido pelas entranhas, ou seja, lá no íntimo do ser de Jesus. Quando ele curava alguém, ele tinha misericórdia dessa pessoa. Não era algo apenas para usar a enfermidade de alguém para se promover, de modo algum, mas era por causa de fazer realmente o bem, era uma compaixão que ele sentia, algo no íntimo que ele sentia. Então, querido irmão e irmã, quando Jesus via os doentes, ele não pensava dessa forma assim: olha, eu tenho uma grande oportunidade de promover a minha fama. Ele não pensava dessa forma, não tem nada a ver com isso. Na verdade, quando Jesus via um doente, Jesus olhava e dizia o seguinte: olha, esta é a minha criação, que foi atingida pelo pecado de Adão, e a minha criação, eu não formei assim, eu não formei o homem para ser enfermo, eu não formei o homem para ser deficiente, eu não formei o homem para isso, essa é a minha criação, eu vou resolver isso. É dessa forma que era a motivação do Senhor Jesus. Aquele cego, por exemplo, que estava cego, Jesus cospe na terra, faz uma lama e passa nos olhos, depois pede para ele lavar, e quando ele lava, ele volta a enxergar. Que top, que legal, como Jesus faz isso. O homem foi criado do pó da terra, e ele pega a terra e coloca a terra e faz um olho nascer naquele lugar. Esse é o nosso Jesus, aquele que é movido por compaixão, aquele que ama de verdade as pessoas. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda algo aqui, minha irmã e meu irmão: a doença, ela não é a vontade de Deus para o ser humano, a cura sim. A doença não glorifica a Deus, a cura sim. Pensar que Jesus ele veio só para perdoar os nossos pecados é limitar o plano perfeito da graça de Deus. É botar limites da graça de Deus, na graça grandiosa e ilimitada do Senhor. Não, Jesus não veio só para perdoar pecados, Jesus veio também para curar as enfermidades. Pastor, Jesus não veio apenas para perdoar os pecados, pastor. Não, Jesus veio para perdoar os pecados, Jesus veio para pagar o preço por mim e por você, mas não foi somente isso, tem muita coisa a mais. O propósito de Deus, o plano perfeito de Deus é que todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, seja impactado pela obra maravilhosa da cruz. A obra da cruz quer tocar no nosso espírito, a obra da cruz quer tocar na nossa alma, a obra da cruz quer tocar no nosso corpo.
1 Tessalonicenses 5,23 diz: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, não só em parte, mas em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus pagou um preço para a nossa salvação, Jesus pagou um preço para a nossa santificação, Jesus pagou um preço para a nossa glorificação, e isso vai completar, isso vai concluir na volta do Senhor Jesus Cristo. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2 diz: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Diz para quem está do teu lado, fala assim, ó, assim como vai bem a sua alma. Fala para ele, isto é, perdoado em Cristo. Deus quer que você receba e ande curado também. Quantos entendem que a obra de Jesus é completa? A obra de Jesus é perfeita e nós não podemos limitar. Essa é a nossa fé. Preste muita atenção aqui. Eu não creio em milagres porque eu vejo milagres. Eu creio em milagres porque a Bíblia diz em milagres. Eu não creio que Jesus cura porque eu vejo Jesus curando. Eu creio que Jesus cura porque eu li que Jesus levou as nossas enfermidades. A nossa fé, meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui com a nossa igreja, não é fazer você andar por vista, acreditar porque você viu, mas é você acreditar porque você ouviu de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus e crê, isso é fé. Amém? O Tomé disse, eu quero ver, só que eu quero ver. Como assim ressuscitou? Eu quero ver. Jesus para do lado dele. Então toca aqui minha mão, toca aqui do lado. Meu Deus e Deus meu. Agora que você viu, você creu, Tomé? Felizes são aqueles que não veem, mas creem. É muito fácil a gente crer quando a gente está vendo. O nível nosso que a gente tem que fazer não é um nível, que orgulhoso, que soberbo. Não. É um nível de humildade. É crer porque Jesus disse na sua palavra. É crer porque Ele falou na sua palavra. Eu não creio porque eu vejo o milagre. Eu creio porque Jesus levou sobre Ele as nossas 12 enfermidades. Se a nossa fé partir da Bíblia Sagrada, se a nossa fé partir das Escrituras Sagradas, aí você vai ter uma fé inabalável. Se a sua fé partir de coisas daqui da terra, se a sua fé partir de coisas que você está vendo, então em algum momento você vai parar. Mas enquanto você ter a convicção de que a palavra de Deus é a inerrante palavra de Deus, é a fiel palavra de Deus, e eu creio naquilo que eu leio, e eu creio naquilo que ela diz, eu creio que eu sou aquilo que ela diz, eu creio que eu tenho aquilo que ela diz que eu tenho, eu creio nela, então você andará de uma maneira diferente nessa terra. Querido irmão, o Evangelho de Jesus é completo. Por quê? Porque ele anuncia o perdão dos pecados, ele anuncia a reconciliação com Deus Pai, ele anuncia a libertação da miséria, ele anuncia o Evangelho, vida sobre morte, ele anuncia a aceitação sobre a rejeição, a libertação de cadeias do mal, e o Evangelho anuncia também a cura das enfermidades. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho do Senhor. O Evangelho é a boa notícia de salvação. Esse é o Evangelho, a boa notícia de salvação. O nosso texto base diz, 8,16 de Mateus diz: ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Esse texto aqui, ele revela o caráter curador de Deus. Esse texto aqui revela o Deus que cura. O pleno evangelho precisa crer no Deus que cura. Não é crer no sentido, não, eu sei, pastor, que Deus pode fazer milagre da hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Não, eu estou dizendo e pregando para você que na cruz do Calvário, Jesus Cristo já levou as nossas enfermidades. E pela fé, nós podemos acionar a fé e andar curados nessa terra.
Não é para você sair daqui triste porque talvez não é curado e achando que eu sou inimigo seu. Muito pelo contrário, eu estou tentando levar você a um nível, não por vista, mas um nível de fé, de entender o que essa situação sua já foi resolvida na cruz do Calvário. Não vai ser, já foi resolvida na cruz do Calvário. O texto diz que Jesus libertou as pessoas dos espíritos malignos e curou todos os doentes que foram trazidos a ele. Presta atenção aqui, ó. Não há enfermidade que Jesus não possa curar. Não há. Não há enfermidades que Jesus não possa curar. Não existe. Não existe. A boa notícia é, além de Jesus ter todo o poder para curar, Ele também tem o desejo de curar. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, ó: o nosso Deus, movido por compaixão, colocou em Jesus Cristo todas as enfermidades, para que você andasse sarado. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 53. Aleluia. Isaías 53. Glória a Deus. Vamos colocar o versículo 1 e vamos seguindo. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz. Perceba, Isaías foi escrito 690 anos antes do nascimento de Jesus. E ó pastor, que proeza de Isaías. Não, ele foi movido pelo Espírito Santo. Na epístola de Pedro vai falar que tudo aquilo que os profetas escreveram, não escreveram por si só, coisa da sua cabeça, mas sob a inspiração do Espírito Santo. Verso 2, porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Por quê, pastor? Verso 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Olha que interessante. Jesus, ele passou por tudo isso para que eu e você não precisássemos passar. A obra de Cristo se chama obra vicária, substituição. Ele foi no nosso lugar. E aquilo que ele conquistou foi para que eu e você então desfrutasse daquilo que ele conquistou. Ele nunca pecou para receber enfermidades. Nós pecamos e recebemos, e era para nós recebermos as enfermidades. Mas aí Deus trabalha conosco com misericórdia e com graça. Misericórdia e graça. O que é a misericórdia? Aquilo que a gente merecia receber, enfermidade, pobreza, miséria, por causa da misericórdia nós não recebemos. O que é graça? É a receber aquilo que não merecíamos. O que não merecíamos? Cura, prosperidade, libertação, vida abundante. Então Deus trabalha conosco por meio da misericórdia e por meio da graça. A misericórdia impede chegar as coisas ruins em mim, mas chegou em Jesus Cristo. Para quê? Para que pela graça as coisas boas chegassem até a mim. Eu tenho que olhar para mim, se assim eu posso dizer, com os óculos de Cristo. Eu não posso olhar em mim como a mim mesmo. Não, eu tenho que olhar em mim aos olhos de Deus, com os olhos de Deus. Se você olhar para você com você mesmo, não passa nada. Ó, eu e você. Agora, se nós olharmos como Deus olha, em Cristo, Deus fala que nós somos abençoados, então nós somos. Deus fala que nós somos sarados, então nós somos. Deus fala que nós somos vitoriosos, então assim é. Então esse é a forma que nós devemos olhar.
a misericórdia e graça de Deus está agindo e atuando nas nossas vidas. Ele foi desprezado, verso 13, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, mas o Senhor Pai fez cair sobre Jesus o quê? A iniquidade de todos nós. Você sabe o que é isso? Toda iniquidade caiu sobre Jesus, toda iniquidade, toda. Quando a gente comete erro, ou cometia erro, eram nossos pecados. Mas aqui está dizendo que Jesus, ele recebeu a iniquidade de todos os pecados que você pensa, nos pecados mais terríveis que você já ouviu. Todos esses pecados, todas essas iniquidades caíram sobre ele. Qual é o sentimento de um ladrão que está roubando e é pego na hora? Pensa nos pecados mais terríveis que você pode imaginar. Todos esses pecados caíram sobre ele. Para quê? Para que caíram os pecados sobre ele? Só para ficar assim? Por causa de nós. Para que eu e você, em Cristo Jesus, tivesse uma vida diferente. O Filho de Deus, unigênito, se separa de Deus, para que os separados se unam novamente, são reconciliados. Essa é a graça de Deus. Versículo 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Tudo isso se cumpriu. É só você ler os evangelhos, é tremendo isso. Mas com um rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Versículo 10, já estamos encerrando a leitura. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Todavia ao Senhor Deus, agradou a Deus esmagar Jesus, fazendo Jesus sofrer. Por quê? Por que isso, pastor? Por que agradou a Deus? Preste atenção. É por causa do pecado. Não dos pecados, do pecado original, por causa de Adão. Quando Adão peca, Deus não faz assim, ó, não, vamos apagar tudo, vamos fingir que nada aconteceu. Não. Deus é amor, sim ou não? Mas Ele é justiça também. Deus é justo. Então o amor dele não abandonou o homem, mas a justiça dele não fez passar um pano quente e acabou. Não. Esse pecado vai ter, essa conta vai ter que ser paga. E como que essa conta é paga? O próprio Deus se faz homem para pagar a nossa conta. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado,
verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe como que Deus, sabe qual que é o sentimento quando Deus olha para nós, para a igreja? Satisfação. Ele fica satisfeito. Somos os frutos da obra maravilhosa de Cristo Jesus naquela cruz. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Nós somos os frutos. Talvez naquela cruz, quando ele diz: passa de mim esse cálice, passe de mim esse cálice, meu Deus, passa de mim esse cálice. Talvez ele olhou para o futuro e viu a mim, viu a você e disse: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele foi até o fim naquela cruz. E graças a Deus pelo preço que ele pagou. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é justo. Então, querido irmão e irmã, o Senhor Jesus, Deus colocou nele, Deus colocou em Cristo, Deus fez Jesus sofrer. Pastor, para quê, pastor? Para que agora eu e você andássemos curados. Quem pagou, nenhum de nós consegue pagar o preço pelo pecado, sabia disso? Nenhum de nós. Nenhum homem pode morrer para um outro homem para salvar, não, nada disso. Só tinha que ser um. Só um conseguia fazer isso. E esse um tinha que ser o cordeiro totalmente puro, que é o Senhor Jesus. Só ele poderia fazer isso, e ele fez. Para quê? Para que eu e você desfrutasse agora dessa graça. Desfrutássemos agora dessa vida abundante que ele trouxe para nós aqui. Então, querido irmão, o Salmo 103:3 vai dizer o seguinte: ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Quem é o nosso Deus? Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e ele faz o quê? E ele cura todas as nossas enfermidades. Como o Salmo foi escrito antes da obra da cruz, então agora na obra da cruz ele, o Senhor Jesus, perdoou os nossos pecados e curou as nossas enfermidades. Por isso que Efésios 1:3 vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu não serei curado, eu sou sarado, eu sou curado em nome de Jesus. Você precisa entender que a fé, vamos abrir lá em Romanos capítulo de número 4, olha só o que diz a palavra de Deus. Romanos 4, aleluia. Quantos estão recebendo a palavra? Aleluia. Deus é fiel, que Deus continue conduzindo em nome de Jesus as nossas vidas. Glória a Deus. Romanos capítulo 4, verso de número 16. Vamos colocar o verso 16, olha lá o que diz. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão é pai de todos nós pela fé. Vamos ver o que significa esse Abraão aí. Vamos lá, verso 17. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus que faz o quê? Que vivifica os mortos. O que o Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando nesse texto que a fé de Abraão foi tão grande que ele acreditava que se ele matasse Isaque, Deus iria ressuscitar, porque Deus tinha uma palavra dizendo que de Isaque daria
faria de Abraão uma grande nação. Quem está entendendo isso? Olha a fé de Abraão. Eu tenho um único filho e Deus está me pedindo esse filho. Agora, esse Deus que está pedindo para que eu sacrifique o meu filho, esse Deus, ele diz que vai fazer de mim um pai de multidões. Agora, como que Deus fala que vai fazer de mim um pai de multidões e ele pede para matar o meu único filho? Embora tinha Ismael, mas Ismael foi produzido na carne, nós estamos falando daquilo que é produzido na promessa. Como que eu vou matar o meu único filho? Não, Abraão, ele simplesmente, ele foi. Por quê? Porque ele acreditava que Deus é aquele que vivifica os mortos. Então Abraão tinha uma fé tão grande, tão tremenda, que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac para cumprir aquilo que ele tinha dito. Nós, meu irmão, nós não precisamos chegar nesse caso, não precisa chegar no sentido de achar que vai matar e depois vai ressuscitar. Tem coisas que estão sendo muito mais fáceis da gente crer, tem milagres que estão muito mais fáceis para acontecer do que o próprio milagre aqui de Abraão. Mas Deus está nos chamando ao seguinte, no nome do Senhor Jesus Cristo: vamos crer que Deus é aquele que vivifica os mortos. Então Deus é fiel, pastor, Deus é fiel de te fazer uma promessa, e se acontecer alguma coisa, é claro que aqui e você morre antes da promessa acontecer, Ele é fiel para ressuscita você para cumprir aquela promessa. Pastor, Deus pode fazer isso? Claro que pode, Ele é todo poderoso, Ele é fiel. Agora o texto também diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Deus chama à existência as coisas que não existem. A fé é dessa forma. A fé é chamar à existência as coisas que não existem. Não existem aqui no físico, não existem aqui no material, mas essas coisas existem já no espiritual. E nós, porque essas coisas existem no espiritual, nós chamamos pela fé a existência, para que essas coisas se materializem aqui agora. O que existe no espiritual, pastor? A cura. A cura existe no espiritual. A cura é uma realidade no espiritual. A cura é algo real. O diagnóstico do médico é real. O problema que o médico disse que tal pessoa tem é real, mas não é tão real quanto o espiritual. O espiritual é mais real do que o material. O sol que você vê, a lua que você vê, foi criado pela palavra de Deus que você não vê. O espiritual cria o material. O espiritual cria o material. A minha realidade não é de escassez, embora eu possa estar passando escassez. A minha realidade não é de enfermidade, ainda que eu possa estar passando por enfermidade. A minha realidade não é uma vida no chão, embora eu possa estar passando uma vida do chão. Não. A minha realidade é estar assentado juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Eu não sou derrotado, eu não sou fracassado, eu não sou enfermo, eu não sou miserável. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E crendo nisso, cedo ou mais cedo, isso vai acontecer, vai concretizar. Aleluia. Aleluia. Você sabe como Deus chamou Abraão? Ou melhor, como Deus chamou Abraão? O que Deus fez? Deus olha para esse cara que não tinha filho, avançado em idade, e a esposa dele era estéril. Deus troca o nome desse cara de Abrão para Abraão. Que significa o quê? Abraão, pai de multidões. Mas não tinha filho nenhum. Deus chama ele de pai de multidões e ele não tinha um sequer filho. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Que chama a existência. Podemos dizer que chama como existente aquilo que não existe. Nenhum filho. Ô pai de multidão, chega para cá. Ô pai de multidões, chega para cá. Ô pai de multidões, chega para cá. Vem para cá. Até a mulher chamando ele. Imagina a mulher chamando pai de multidões, vem para cá. E as vizinhanças chegando, se tivesse vizinhança, né?
Tá doido, não tem um filho, está chamando o cara de pai de multidões. Mas se tornou pai de multidões. Por quê? Porque o Deus que vivifica com os mortos é o mesmo Deus que chama a existência aquilo que não existe. O que isso tem a ver com a nossa mensagem, pastor? Tem tudo a ver. A existência, ou melhor, a cura já está pronta, disponível para nós. A cura, ela é pão dos filhos. Assim como na mesa tem pão de sobra para você e seus filhos comerem, há cura na mesa para eu e você comer. Aleluia. O Deus que chama à existência as coisas que não existem. Vamos meditar um pouco na fé desse homem? Próximo verso. Olha lá o que diz o próximo verso. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Esperando contra a esperança. Esperando contra a esperança. Esse é o nosso exemplo de fé. Amém? Tudo diz não. Quando tudo diz não vai dar certo. Quando tudo diz não dá. Mas quando Deus diz vai, estou falando que vai dar certo. E aí você vai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem receber essa palavra? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Olha lá, vamos lá para a 2 de Pedro 1:3. Olha lá o que diz. Pelo poder de Deus, nos foram, não serão, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem para a vida, a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo que você precisa, querido irmão e irmã, para você viver uma vida abençoada nessa terra, de cura, libertação, fortalecimento de Deus, todas essas coisas já são suas. Essas coisas já são nossas. Então, nós estamos aqui esperando chegar um dia na nossa casa, amém? Ok? Vamos chegar na nossa casa, amém? Ok, a casa celestial, aleluia, glória a Deus, maravilha. Mas nós temos um deserto para passar. E nesse deserto, vamos passar o quê? Trupicando, arrebentando, caindo, falecendo, miserável, formiga e serpente pica e não, vamos passar nesse deserto fortalecidos, saudáveis, prósperos, abençoados, até chegar lá. Boa. Fala para quem está do teu lado, você está nesse deserto, fala para ele. Se ele não está entendendo a mensagem, fala para ele, essa vida é um deserto, fala para ele. Mas vai passar. Você é peregrino aqui, fala para ele. Você é um forasteiro aqui. Mas vai passar. Mas como você vai passar, fala para ele. Como você vai passar? Você tem que passar, como a Bíblia diz, tudo foi dado a você já. Foram concedidas todas as coisas para vida e piedade. Tudo que você precisa para viver na sua vida, tudo aquilo que você precisa para viver com Deus, já está disponível. Eu tomo posse dessa palavra no nome de Jesus. Eu recebo essa palavra no meu coração em nome de Jesus. Eu vejo que nós vamos viver algo tremendo para a glória de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Querido irmão, quantos entendem que o Antigo Testamento foi escrito para nos ensinar? Amém? Quantos entendem que o que aconteceu com Israel tem muito ensino com o que acontece com a igreja? Quantos entendem isso? Ok, você não entende, pega isso que é a realidade. Agora escuta uma coisa. Lembra que Israel saiu do Egito, da escravidão do Egito? Quem lembra? Ok. Você lembra que Israel
A última praga que Deus mandou no Egito foi a morte dos primogênitos, você lembra? Os primogênitos do povo de Deus morreram? Não. Por que eles não morreram? Porque eles ouviram a voz de Deus e passaram sangue nos umbrais das portas. Quando a morte vinha e olhava os umbrais e via sangue, eles sabiam que ali havia um hebreu, alguém que ouviu a voz de Deus, e a morte pulava. Por isso que vem a palavra Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Ele passava por cima. Ele via, não tem sangue, ele entrava e matava o primogênito. Tanto de homem quanto animal, os primogênitos de Faraó e de todos os egípcios foram mortos. Ok, o sangue os livrou da morte. Isso diz muito, porque as nossas vidas também foram livres por causa do sangue, não do cordeiro lá, mas por causa do cordeiro Jesus Cristo. Se há sangue de Jesus na nossa vida, e quando que há, pastor? Quando nós cremos nele de todo o nosso coração. Quando há esse sangue, o que acontece? A morte não pode contra as nossas vidas. Isso quer dizer que nós não vamos morrer fisicamente, pastor? Se Jesus voltar, não. Mas não é físico que eu estou falando. A morte espiritual, enquanto tem o sangue de Jesus, não existe morte espiritual. Não existe separação de Deus. Somos abençoados e perdoados para a glória de Cristo Jesus. Agora, você sabia que Israel saiu daquele Egito com prata e ouro? Quem sabia disso? Israel saiu do Egito, da escravidão do Egito. Deus tira Israel da escravidão do Egito com prata e ouro. Tanto que dessa prata e ouro, que eles fazem o bezerro de ouro. Perceba que o Deus que sabe do que vai acontecer não é influenciado por aquilo que ele sabe, mas ele entrega a bênção da mesma maneira. Mas o povo de Israel que foi escravizado há tanto tempo, esse povo de Israel agora recebe um acerto da parte de Deus e sai do Egito com prata e ouro. Glória a Deus. Isso tem muito a ver com a nossa vida também. Agora, a nossa mensagem não é sobre prosperidade. É outra pergunta que eu quero fazer para você. Você sabia que saíram do Egito mais de 600 mil homens? Você sabia disso? Sem contar mulheres e crianças, você sabia disso? E todas elas saíram sem nenhum enfermo. Não, segura, talvez você vai, saiu sem nenhum enfermo, sem nenhum doente. Sangue, salvação, prata e ouro, prosperidade, e agora, cura. Saíram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Pode colocar aí 2 milhões de pessoas, sem nenhum doente. Então aqueles filmes que você vê a saída do Egito lá, do povo, e eles com cadeira de roda ou com maca, e levando um tudo torto. Não, saíram todos firmes. A saída, curados. Salmo 105, verso de número 34 a seguir. Ele falou e vieram gafanhotos, está falando das pragas no Egito, e lagartas sem conta. Versículo 35, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Está falando das pragas no Egito, tudo o contexto que eu estou falando. O próximo verso. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor.
Verso 37. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Não, pode deixar no versículo 37. Não havia nas suas tribos um só inválido. Não havia um só inválido. E entre as suas tribos, do povo de Deus, do povo da aliança, do povo do Senhor Jesus, não havia um só inválido. Que poder é esse? Que poder extraordinário é esse? 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, sem nenhum inválido. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Muito se fala do sangue nos umbrais. Tá ok. Glória a Deus, esse é o Evangelho. Mas não se falam o que fizeram, o que os hebreus fizeram com a carne da onde eles tiraram o sangue. A carne do cordeiro eles comeram. A carne do cordeiro eles comeram. A carne do cordeiro eles comeram. Quando eles comeram aquela carne, saúde. Porque assim como aquele sangue tipificava o sangue de Cristo naquela cruz, a carne do cordeiro tipificava o corpo de Cristo, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Aleluia. 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 Agora eu te pergunto, se Israel viveu, desfrutou de saúde, naquele tempo, antes da cruz, onde era sombra, porque nós agora, na plenitude dos tempos, Jesus veio, na revelação, pós-cruz, por que agora eu vou ficar aquém? Por que agora eu não vou desfrutar e crer que Jesus me pode fazer passar por esse deserto sem nenhum problema? Por quê? Se eles viveram lá na sombra, eu tenho que viver aqui na realidade. A sombra, agora aqui é realidade. Lá era sombra, aqui é a realidade. Mas muitos são os nossos argumentos para não crer no que a Bíblia diz. Muitos são. Jó, pastor. Jó, tantas enfermidades que Deus colocou nele, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo. O número 1 não foi Deus que colocou. Foi Satanás que colocou as enfermidades em Jó. Mas Deus permitiu, pastor, não foi Deus que colocou. Número 2, Jó é antes da cruz. Nós estamos vivendo depois da cruz. Número 3, Jó é um caso específico, livro da Bíblia que mostra o que? O sofrimento do justo. Tudo tipificando a Cristo Jesus. Não. Eu não posso crer. O que eu posso crer é que Jesus levou as minhas enfermidades. Eu vou crer nisso. Eu saí do Egito, perdoado. A morte não faz parte. Não, eu estou na vida agora. Eu saí do Egito, com prata e ouro. Não, eu sou próspero. Eu saí do Egito, não com invalidez, sarado, curado. Eu vou andar nesse deserto, eu vou andar nessa vida, totalmente bem provido para a glória de Cristo Jesus. Não porque eu sou bom, não porque eu sou o cara, não, porque eu sou humilde em reconhecer e crer naquilo que Deus diz, é a verdade.
Aleluia. Eu vejo pessoas recebendo nessa noite. Vejo pessoas recebendo. Pastor, Paulo deixou não sei quem enfermo lá, por que isso? Paulo deixou Demas também amar o presente século também. O fato dele deixar o outro enfermo não quer dizer que Deus não cura, porque se Deus não curasse por causa que ele deixou o cara enfermo, por que ele deixou Demas? Deus não perdoa também? Deus não... Não. Pastor, Paulo falou para Timóteo tomar um pouco de vinho por causa das suas frequentes. Esse é o problema. Enquanto a gente ficar arrumando desculpas para não crer, eu quero crer no que o texto simples diz. Jesus Cristo levou as nossas enfermidades. E se ele tirou Israel de lá, sem que ninguém fraquejasse, sem nenhum enfermo, se ele fez isso com Israel, que era sombra, agora ele vai fazer comigo, e ele já fez comigo, que é a realidade, Cristo Jesus. Eu prego isso para que você não ande enfermo. Eu prego isso para que você ande sarado, curado. Eu prego isso para que você não permita com que Satanás coloque doenças e enfermidades. Sabia que tem doenças e enfermidades que vêm por obra de macumbaria? Sabia disso? Basta você dar uma ordem no nome de Jesus. Uma pessoa bem ungida, legal, dá uma ordem no nome de Jesus Cristo e o problema vai embora. Eu vejo pelos olhos da fé duas coisas. Número 1, eu vejo você recebendo e andando sarado. Número 2, eu vejo você orando pela fé na vida das pessoas e curando as pessoas também. Porque enquanto você pensar que a cura que a doença é a vontade de Deus, você nunca vai orar com fé. Enquanto você pensar que Deus coloca doença nas pessoas, você nunca vai orar com fé. Porque se você orar a Deus, se for a tua vontade cura, você já não fez a oração da fé, você fez a oração da incredulidade. Porque a vontade de Deus é curar. Amém? A vontade de Deus é curar. E como eu sei disso? Manifestado em Cristo Jesus. Ele curou todos aqueles que chegaram até Ele. Posso ouvir um amém? Fique de pé.